Olá a todos e bem-vindos de volta ao Povcast para a nossa segunda edição dessa sexta-feira, 7 de março. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que infelizmente está cada vez mais presente nas nossas vidas, né? A crise climática. Mas a gente quer ir além dos alertas básicos e explorar como essa crise impacta de forma desigual as populações mais vulneráveis do mundo. É um ponto crucial para a gente começar a nossa conversa. É fácil pensar em mudanças climáticas como algo distante, mas a realidade é que 2024 marcou um ponto de virada. As temperaturas globais ultrapassaram o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento, em relação aos níveis pré-industriais. Para você ter uma ideia da gravidade, esse limiar era previsto para 2030. Nossa, essa aceleração é realmente assustadora. E o que me preocupa é que, como você mencionou, essa crise não afeta a todos da mesma forma. Exatamente. Pense nas comunidades indígenas, Quilombolas, das periferias. Essas populações que muitas vezes já enfrentam dificuldades socioeconômicas, acabam sofrendo as consequências mais graves das mudanças climáticas. E por que isso acontece? É simplesmente uma questão de localização geográfica? Ou existem fatores mais complexos em jogo? A localização geográfica é um fator importante, sem dúvida. Mas a questão é muito mais profunda, envolve questões de infraestrutura, acesso a recursos, e até mesmo a forma como a mídia retrata esses eventos. Para ilustrar, você se lembra do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, um desastre ambiental de proporções gigantescas aqui no Brasil. Sim, lembro. Uma tragédia terrível. Pois então, apesar da gravidade da situação, a cobertura da mídia internacional foi muito menor em comparação, por exemplo, aos incêndios florestais da Califórnia, que aconteceram no mesmo período. É verdade. E essa diferença na cobertura midiática levanta um ponto importante, né? Parece que existe uma hierarquia de tragédias, onde as que acontecem em países do sul global recebem menos atenção da mídia internacional. Exatamente. E essa falta de visibilidade impacta diretamente o apoio e os recursos destinados a essas comunidades, que sofrem com os desastres ambientais. É como se a tragédia se tornasse ainda maior pela falta de reconhecimento e ajuda internacional. Me fez pensar em como o nosso modelo de consumo, muitas vezes desenfreado, impacta diretamente essa crise climática. Sem dúvida. O sistema em que vivemos incentiva o consumo excessivo e o descarte rápido de produtos. O estudo mostrou que mais de 90% dos produtos comprados são descartados em apenas 6 meses. Imagine o impacto disso para o meio ambiente, desde a extração de recursos naturais até o acúmulo de lixo. É um ciclo vicioso e insustentável, né? E como podemos romper com esse ciclo? Como consumidores, que tipo de escolhas conscientes a gente pode fazer para diminuir nosso impacto? Essa é a grande questão e a resposta, como você pode imaginar, é complexa e multifacetada. A mudança individual é essencial, mas precisamos ir além. E é como tentar esvaziar um barco furado com uma colher de chá enquanto o sistema continua despejando água lá dentro. Entendo. Então, além de repensar nossos hábitos de consumo, o que mais podemos fazer? Precisamos pressionar por políticas públicas eficazes e mudanças estruturais. Pense em cidades planejadas de forma sustentável, com foco em transporte público, eficiente, energias renováveis e construções que minimizem o impacto ambiental. Falando em planejamento urbano, me parece que muitas cidades cresceram sem levar em conta a sustentabilidade. Sim, muitas cidades foram construídas priorizando o carro, o consumo desenfreado e o lucro imobiliário sem considerar o impacto ambiental e social. Mas existem exemplos de cidades que estão repensando esse modelo, investindo em ciclovias, transporte público de qualidade, áreas verdes e construções ecologicamente corretas. Que interessante, é bom saber que existem alternativas viáveis, mas pensando em escala global, como garantir que a transição para um modelo mais sustentável seja justa e inclusiva? Essa é uma pergunta fundamental. A justiça climática precisa estar no centro de qualquer solução. É preciso garantir que as comunidades mais vulneráveis, que muitas vezes são as que menos contribuem para a crise climática, não sejam as mais prejudicadas e, mais do que isso, que elas participem ativamente da construção de soluções. E como podemos garantir essa participação? Em primeiro lugar, precisamos ouvir essas comunidades. Elas possuem conhecimentos tradicionais, práticas ancestrais, que podem ser valiosas na busca por soluções para a crise ambiental. Infelizmente, esses saberes muitas vezes são ignorados ou marginalizados. É verdade, muitas vezes as soluções já existem dentro das comunidades, mas elas precisam de apoio e visibilidade para serem implementadas em larga escala, né? Exatamente. Precisamos fortalecer essas iniciativas locais, valorizar o conhecimento tradicional e garantir que as comunidades tenham acesso aos recursos e ao apoio técnico necessário para implementar suas soluções. Falando em acesso a recursos, me veio à mente o conceito de racismo ambiental que você mencionou no início. Poderia explicar melhor o que isso significa? Claro, o racismo ambiental se manifesta de diversas formas, como a localização de indústrias poluentes em áreas habitadas por comunidades marginalizadas, a falta de acesso a serviços básicos, como água potável e saneamento básico, e a exposição
exposição desproporcional a riscos ambientais. Então, na prática, o racismo ambiental intensifica os impactos da crise climática para as comunidades mais vulneráveis. Exatamente, é uma questão de justiça social e ambiental. Combater o racismo ambiental é fundamental para garantir que a transição para um modelo mais sustentável seja realmente justa e inclusiva. E como podemos combater o racismo ambiental? Precisamos desmantelar as estruturas que perpetuam essa injustiça. Isso significa garantir que as políticas públicas sejam elaboradas e implementadas, levando em consideração as necessidades e as vozes das comunidades afetadas. Parece que a educação também tem um papel fundamental nesse processo. Com certeza, a educação ambiental crítica é fundamental para que as pessoas compreendam a complexidade da crise climática e as suas implicações sociais e para que se engajem na busca por soluções justas e sustentáveis. E que ações concretas podemos tomar como indivíduos para contribuir para essa mudança? Podemos começar repensando nossos hábitos de consumo, perguntar de onde vêm os produtos que consumimos, para onde vai o nosso lixo, como podemos reduzir nosso impacto no dia a dia. Pequenas ações, mas que multiplicadas por milhões de pessoas podem fazer a diferença. Exatamente, é como uma onda que começa pequena e vai ganhando força. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa transformação. E essa conscientização sobre o nosso consumo é essencial, né? No sistema atual, parece que a felicidade está ligada a ter mais coisas. E isso coloca uma pressão enorme no planeta. É como se a gente tivesse uma corrida desenfreada para comprar, usar e descartar sem pensar nas consequências e quem lucra com isso. Exatamente, um pequeno grupo de empresas lucra com esse ciclo de consumo desenfreado, enquanto o planeta e as comunidades mais vulneráveis pagam preço. É por isso que precisamos questionar esse modelo e buscar alternativas. E quando falamos em alternativas, me vem à mente a necessidade de pressionar governos e empresas para que adotem práticas mais sustentáveis. A responsabilidade não pode ficar apenas no consumidor, né? Concordo plenamente que governos e empresas têm um papel fundamental na promoção de mudanças estruturais, a transição para uma economia de baixo carbono com investimentos em energias renováveis e tecnologias limpas é crucial. Mas e quanto ao papel da comunidade internacional, como garantir que os países mais ricos, que historicamente mais contribuíram para a crise climática, assumam sua responsabilidade em ajudar os países em desenvolvimento a se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas? Essa é uma questão central na busca por justiça climática. Os países desenvolvidos têm uma dívida histórica em relação aos países em desenvolvimento e precisam honrar seus compromissos de financiamento climático, transferindo recursos e tecnologias que auxiliem na transição para um modelo mais sustentável. É fundamental que a gente lembre que a crise climática é um problema global que exige soluções globais e cooperação entre todos os países. Com certeza precisamos superar as divisões e os interesses individuais para construir um futuro mais justo e sustentável para todos. E para isso precisamos de lideranças políticas fortes e engajamento da sociedade civil. E falando em engajamento, o que podemos fazer como cidadãos para pressionar por mudanças? Informar-se sobre a crise climática e suas implicações, engajar-se em movimentos sociais, pressionar os líderes políticos, participar de debates públicos e, claro, fazer escolhas conscientes no dia a dia, buscando alternativas mais sustentáveis. Parece que a mudança precisa acontecer em diversas frentes, né? Desde individual até o global. Exatamente, a crise climática é um desafio complexo, mas não podemos perder a esperança. Cada ação, por menor que seja, contribui para a construção de um futuro mais sustentável. É verdade, para encerrarmos um lembrete para os nossos ouvintes, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã, e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Continuem nos acompanhando para mais discussões importantes como essa. Até a próxima!